Fala pessoal, Ricardo Luiz, bom dia. Dá uma orientação aqui técnica, tá? Referente à ligação da cabeação de potência, tá? De máquinas acima de 5 ou 10 TRs, tá? Nesse caso aqui eu estou num splitão, tá? Que é de 10 TRs, 5 TRs mais 5 TRs, tá? Então o que acontece, ó? Vamos lá pro primeiro erro, tá? O primeiro erro é o seguinte, ó. Aqui é a entrada da borneira, tá? De potência da máquina, tá bom? Aqui um cabo ele tá bem fixo, os outros cabos estão com cobre para fora, tá? Então tá, ó, ele tá um pouco, tem cobre para dentro, cobre para fora, tá? Então ele foi cortado um pedacinho de cobre para tentar encaixar. Aí essas duas fases aqui, ela tá com pouco cobre na borneira e essa aqui tá com bastante cobre na borneira. Então isso já dá uma diferença na questão de aquecimento do cabo, tá? Agora vamos para outra parte, ó. Aqui que tá o erro, tá? Que acontece bastante. Então aqui é a borneira de entrada, né? Na verdade de saída, né? Para os contatores, tá bom? Então aqui a gente vê um cabo de 16 milímetros, ele está alimentando esse contator. Desse contator tem um jumper para esse contator do outro compressor. Desse contator tem um jumper para outro contator do ventilador do condensador. E desse contator tem um jumper para esse contator do motoventilador, tá? Da de evaporadora. O que acontece, tá? Eu estava medindo aqui a amperagem, tá? E a temperatura do cabo, né? O que acontece? Aqui, nesse contator aqui, a gente não tem tanto problema, porque acontece, ele está entrando um cabo de 16 milímetros, então quando aciona esse compressor aqui, não aquece. Só que aí o que acontece? Começa a sobrecarregar esse contator e o cabo daqui, tá bom? Por quê? Eu tenho um jumper daqui, então quando funciona esse compressor, começa a aquecer esse contator. Quando ligo os dois contatores aqui do ventilador, do condensador e do evaporador, esse contator aqui, ó, já tá pegando fogo já, entendeu? Tá ok? Porque os terminais dele aqui, ele tá recebendo toda a potência de todos os condensadores, de todos que tá consumindo aqui, tá bom? O cabo tá bom, o cabo ele tá aguentando, mas o que acontece? Eu sobrecarrego o terminal aqui do contator, tá bom? Então a temperatura do terminal aqui do contator tá super elevado, tá? Porque ele tá recebendo toda a potência dos outros consumidores, tá ok? Aqui o seguinte, ó, esse splitão ele tinha um relé de sobrecarga, tá? Que qualquer oscilação, qualquer amperagem acima, ele desligava o compressor, então foi desativado. Aqui então no caso precisa solicitar um relé de sobrecarga individual para os compressores, tá? Porque senão eu queimo o compressor. Qualquer sobrecarga que dá, qualquer falta, né, de fase também, né, tem um sobreaquecimento, posso queimar o compressor também. Então o que está faltando aqui? Um relé de fase. Eu não tenho, tá vendo? Eu tenho alimentação aqui, tá? Qualquer fase que faltar, o compressor, os ventiladores aqui são trifásicos, ele queima, porque vai ficar faltando uma fase e trabalhar com uma fase só, tá? Então o que acontece aqui, ó, voltando. Aqui as plaquinhas de relé de sobrecarga foi desativada, né, ter queimado, então precisa colocar cada um aqui um relé de sobrecarga. Aqui no ventilador, né, tá correto, colocaram um relé de sobrecarga, porém a amperagem, tá, de cada ventilador aqui, ele não passa de 7 amperes. Esse relé, o mínimo dele é 12, então tá o dobro, né? Então qualquer amperagem que dá mais no ventilador, até ele desligar, pode queimar, tá? Mas isso aí é um pouco normal, acontece bastante, tá ok? Então o mais grave aqui é o que? É a tensão, que vai ter que arrumar, né? Eu vou alterar aqui a cabeação, vou colocar a cabeação certa, vou verificar aqui o comando para ver se está desligando, tá? O que eu percebi aqui é o seguinte, o intertravamento, tá, do ventilador do evaporador tá correto, ele está funcionando. Quando eu aperto aqui o teste, ele desliga o comando. Quando eu faço o intertravamento aqui do motoventilador do condensador, o compressor continua.
Então tem alguma coisa aqui, alguma ligação, né, que está incorreta. Então o que acontece? Se o ventilador do evaporador não funcionar, o comando inteiro tem que parar. Se por acaso o ventilador do condensador parar, os compressores têm que parar, tá bom? Então vai ser analisado isso também. Então fica a dica aí, pessoal, tá? É bacana, é interessante a gente conhecer um pouco o equipamento, a gente saber, né, a forma de ligação, tá bom? Espero que ajudei aí. Vou fazer a alteração, depois eu faço o vídeo, ó, com a alteração nova, tá bom? Fala pessoal, Ricardo Luiz, vamos lá, ó. Aqui é o seguinte, ó, eu fiz a alteração, tá? Arrumei aqui os cabos de potência, você tá vendo que eles estão bem rígidos agora, ó. Então apertei bem, coloquei o cobre tudo pra dentro da borneira. Agora aqui, qual que foi a alteração, tá? Aqui eu estou usando um cabo de 4 milímetros, tá? Ele está dentro da amperagem dos compressores, tá? Então, o que está saindo aqui, tá? Aqui eu saio, tá? Como os compressores ele consomem mais, então eu estou saindo um cabo que alimenta o primeiro contator do compressor, o outro cabo que alimenta o outro compressor o segundo compressor, né? O outro cabo que alimenta o ventilador, do ventilador eu faço o jumper, tá? Porque esses aqui eles consomem menos, tá? Então você tá vendo que quem tá segurando toda a bronca agora é a borneira, é o cabo aqui de potência, tá? Então os contatores agora estão livres. Então esse contator aqui, ele tá individual, esse contator tá individual, esse contator tá paralelo, porém a amperagem dele é baixa, tá bom? Então agora eu consigo já tirar a carga desses contatores aqui que estava sobrecarregado. Foi instalado, tá, o relé de fase, tá? Então eu peguei as 3 fases aqui. Se não bater as 3 fases, ele não libera o sinal para o comando, tá ok? Daqui do ventilador tá um intertravamento. Então vem o sinal do 3, ele manda o sinal para o evaporador. Do evaporador, se por acaso tem uma sobrecarga, tá? Ele não libera o ventilador do compressor, do ventilador do condensador. Não liberando o ventilador do compressor, ele não libera o compressor, tá? Então o que acontece? Como esse contator aqui foi alterado, esse aqui eu não tenho o bloco de auxiliar. Então o que eu tive que fazer, tá? Mando o sinal do primeiro contator, do primeiro ciclo, né, do primeiro compressor. Ele bate o contator do condensador. Do condensador libera o sinal para o primeiro compressor, que é esse daqui. O primeiro compressor estando liberado, ele libera para o segundo compressor partir, tá bom? Então se o compressor 1 não partir, o compressor 2 não parte também, tá? Então foi feita essa alteração devido aos contatores tá incorreto, tá? Um contator tá incorreto, eu não consigo fazer o intertravamento, tá ok? Então, como o controlador lá, o primeiro, ele sempre manda o primeiro sinal para o primeiro compressor, né? Então sempre vai entrar o primeiro compressor, nunca entra o segundo antes do primeiro. Então entrando o primeiro, ele libera todo o comando, tá bom? Então agora tá um pouco melhor, tá? Não vou sobrecarregar aqui a potência, tá? E não vou sobrecarregar o contator, tá? Provavelmente não vai evitar a queima dos contatores. Aqui o pressostatos, tá? Tinha 2 pressostatos jampeados, tá? Mas deve estar estragado aqui, ele danificou, tá? Essas válvulas aqui, ela não tem válvula Schrader. Então estão direto, então não deu para tirar, você vai ter que perder todo o fluido. E eu tive que instalar os pressostatos nas válvulas de serviço, tá? Então se eu precisar fazer uma verificação de gás, eu vou ter que soltar esse pressostato aqui para verificar se o fluido tá bom ou não, tá ok? Aí instalei outro com os pressostatos de alta e o de baixa. Desse compressor já está instalado aqui, está funcionando normalmente, tá? Fiz os testes, então só partir a máquina e verificar. Fala pessoal, Ricardo Luiz. Ó, vou dar uma dica aqui, tá? Não é culpa da equipe, tá? É só uma dica para quem trabalha no hospital, tá? O hospital, a prioridade é sempre máquinas centro cirúrgico que atende pacientes e laboratório, né? Você tem que tomar muito cuidado.
fiscalização, eles caem bastante em cima desses equipamentos, tá bom? Então vamos lá, ó. Esse daqui é um splitão que eu estou mexendo, tá? Ele atende a UTI adulto, tá ok? Esse daqui é a unidade evaporadora, então ela joga o ar que vem daqui, tá? Ó, da entrada dele aqui, passa pela serpentina e sobe lá para cima, tá ok? O que acontece, pessoal? Esses equipamentos aqui, eles têm que ter o filtro manta. Na verdade, tem que ter o filtro absoluto aqui, né? Para evitar qualquer sujeira que vai para o centro cirúrgico, tá? Já está errado, mas aí, né? Aí é tipo assim, tem que ser tudo documentado, né? Aí no caso aí tem que ver questão de orientação do hospital, se eles compram ou não compram, né? Então a empresa ela tem que se precaver nessa parte, né? Então o que acontece? Essa caixa aqui, tá? Ela foi feita para quê? Para colocar o filtro absoluto, tá? Aquele filtro que ele praticamente ele tira 99%, tá? De qualquer bactéria, qualquer coisa que pode entrar para o centro cirúrgico, tá? Ou para UTI. Como aqui ele está sem nada, então tá vendo? Aqui está direto, sem filtro, está direto para a serpentina. O que acontece? A fiscalização, quando ela vem, ela verifica a PMOC, verifica as OS se estão sendo preenchidas, tá ok? E, por último, tá? Eles verificam equipamento, limpeza, a prioridade que o equipamento ele precisa ter para atender aquele ambiente, né? Então, nesse caso aqui, tá tendo uma obra do lado, então não tem como condenar a equipe por causa disso, tá puxando muita sujeira da obra, tá? Mas qual que a equipe tem que se precaver? Tá? A equipe tem que se precaver com o quê? Tá? Isso aqui é uma orientação para todo mundo que trabalha com hospital, né? Ela tem que se precaver em documento, tá? Ó, o equipamento está com filtro, tem sem filtro absoluto, ou está com filtro manta, tem que ficar trocando a cada 15 dias, 10 dias, aí vai depender, tá bom? Limpeza da serpentina, tem que passar para o gestor, ó, não tá dando conta, precisa aumentar a limpeza, tem que ser 15 dias, é um equipamento que ele é praticamente, ele trabalha com centro cirúrgico, centro UTI, né? Então é o seguinte, ó, você abrindo o equipamento, a serpentina ela tá suja, né? Eu limpei um pouco ontem, vou tentar limpar um pouco mais hoje, tá? A bandeja do equipamento tá com muita sujeira, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Fiscalização, quando eles vêm, eles pegam de uma forma, tá? Então tem que estar tudo documentado, tá ok? Sempre documentado para evitar dor de cabeça, tá? Então isso aqui é uma orientação para todo mundo, tá bom? Vou repetir novamente, não é culpa da equipe, é culpa de uma obra que está aqui na frente, tá ok? Mas tem que documentar, tá bom? A parte de dentro do equipamento, tá limpa, não tá tão suja, tá bom? Poucas coisas, pouca sujeira. O rotor da máquina tá com pouco sujeira, vai ter que limpar ele, o rotor, jogar uma água, tá ok? A correia tá boa, não tá ruim. Então é isso aí, pessoal. É só uma dica, uma orientação, tá? Quem trabalha com hospital tem que ter esse olhar técnico, tá? Porque quando não dá problema, vai cair pro menor.